A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que nos incentiva a crer, a acreditar. O profeta Isaías 53, o versículo 1, disse: quem creu em nossa pregação, quer dizer, ele fez uma pergunta para Deus. Confirma aí na sua Bíblia, tem um ponto de interrogação. Tem um ponto de interrogação. Quer dizer, o profeta Isaías faz uma pergunta para Deus e assume para si: quem deu crédito em nossa pregação? Olha a posição do profeta Isaías, a ponto de fazer uma pergunta para Deus, né? A intimidade do profeta com Deus nos dias em que viveu na terra. E muitas vezes a palavra crer, acreditar, aparece aqui na Bíblia. Se creres, verás a glória de Deus. Mas tem que crer. Então, nesta mensagem nós vamos estar falando, mas crer no quê? Acreditar no quê? Acreditar que nas pessoas, acreditar nas igrejas gregas e romanas, acreditar no que os homens dizem. Então hoje nós vamos estar meditando, vamos estar citando alguns versículos, uns 15 ou 20 versículos que aparece a palavra crer, acreditar. Às vezes aí na sua Bíblia, o versículo 53 está: quem deu crédito em nossa pregação, né? E outras Bíblias está: quem creu, quem acreditou na nossa pregação? Um ponto de interrogação. Então, a palavra de Deus nos últimos dias tornou-se o quê? Tornou um desafio para nós crer, para nós acreditar. Porque nós, seres humanos, o Criador nos fez pessoas livres para escolher ou não escolher. De acordo com Deuteronômio 11:26, não esqueça esse versículo. Deuteronômio 11:26. Lá fala que Deus colocou em nossa frente a bênção e a maldição para que nós escolha. Então nós temos o direito de escolher. Ou nós escolhemos a bênção, ou nós escolhemos a maldição. Estão vendo a nossa posição? Então a escolha é nossa. De acordo com Deuteronômio 11:26. Medita que na Bíblia, na Torá está a mesma coisa. O Criador colocou na nossa frente bênção e maldição. Então nós temos a nossa escolha. Então vamos citar alguns versículos. É 15 ou 20 versículos, mas tem muito mais ainda, que vai despertar você a estudar. Quantas vezes tem na Bíblia a palavra crer, acreditar? Então o Criador manda o quê? Manda nós creres. Porque o crer está ligado na nossa salvação. Quem crer e for batizado, o quê? Será salvo. Mas e quem não crê? Quem não crê está condenado. Então vocês viram que a nossa vida é um jogo. Ou nós vamos ser salvos, ou nós vamos ser condenados. Então é por isso aqui as insistências. É por isso que se insiste com a palavra de Deus. Porque se conhece Deus o que? Através da sua palavra. Através da sua palavra é que nós conhecemos Deus. E a pergunta nesse Shabat é:
Como é que você crê? A pergunta nesse Shabat é: o Criador para nós, e vós, quem diz que eu sou? Essa é a pergunta de Deus para nós nesse Shabat. Então nós vamos estar, a palavra crer está ligado nas Escrituras e ligado em nossa vida também. Vamos para Marcos 21 e 22. O que pedir em oração crendo, recebereis. Então, até na nossa oração, nós temos que crer. Nós temos que acreditar. Senão, não vai receber. Porque, como diz as Escrituras, o que pedir em oração, crendo, recebereis. Então, tem que crer. Tem que despertar em nós esse acreditar. Acreditar em Deus e acreditar em nós mesmos. Às vezes nós não temos força, mas temos fé. Às vezes nós não temos força, mas podemos escolher a bênção em nossa vida. E acreditar e crer. Então, medita nesse versículo, Marcos 11 e 22. Que tudo que pede na oração, crê. E a promessa do Criador, né? O versículo da madrugada é promessa do Criador. Não é promessa de homem. Porque a promessa de homem muitas vezes falha na nossa vida. Mas a promessa do Criador não. O Criador diz: aqueles que me buscam na madrugada me encontrarão. Então nós temos que crer na palavra de Deus. Crer na nossa oração nesses últimos dias. Crer que a nossa oração vai mover a mão de Deus nesses últimos dias. Em favor das pessoas da terra. Em favor de Israel. Em favor da Venezuela. Em favor do Brasil. Em favor dos órfãos, das viúvas, dos desamparados, dos estrangeiros. A nossa oração vai mover a mão de Deus nesses últimos dias. Então nós temos que crer e orar. E depois Marcos 1 e 15. Marcos 1 e 15 disse: arrependei-vos e creia no Evangelho. Manda nós arrepender dos nossos pecados e crer na palavra de Deus. Marcos 1 e 15. E depois, Marcos 5, 36. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Crê no quê? Crê nas tradições religiosas erradas que nós aprendemos. Crê nas imundícias que se pregam erradas nesse mundo, nas mentiras. Não. É crer que ele se fez carne e habitou em nosso meio, como diz a Escritura. É crer na sua palavra que ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É crer na tua palavra, como ele disse: aonde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei presente. Então esse é o desafio desse Shabat. Depois Marcos 9 e 23. Tudo é possível aquele que crê. Vocês já imaginaram? Como compensa crer? Como compensa acreditar? Mas crer certo. Acreditar certo. Porque o mundo está cheio de coisas erradas. O mundo está cheio de falsas adorações. Então o nosso crer tem que ser certo.
nesses últimos dias. Marcos 9, 23. Depois Marcos 16, 16, um versículo que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Quem crer e for batizado será salvo. Né? Então o crer está ligado à nossa salvação. Mas o crer certo, o acreditar certo, entendeu? Acreditar que Deus é Espírito, mas um dia Ele se fez carne e habitou em nosso meio. É acreditar como diz Jó: eu conheci a Ti, Criador, de ouvir falar, mas agora eu conheço a Ti pessoalmente. Esse é o Evangelho dos últimos dias. Depois Marcos 11, 24 também fala: tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. A gente já falou esse versículo que fala também em Marcos 11 e 22. Né? É nós acreditar no Criador e também acreditar em nossas orações nesses últimos dias. Né? Não estar pedindo coisas vãs para o Criador, para gastar em nossos deleites. Isso não é oração, mas pedir em benefício do nosso semelhante que sofre, pedir em favor do nosso semelhante que está desempregado, está enfermo, está problemático nesses últimos dias. Então, isso é o crer, isso é o acreditar. Em Lucas 24, 25, o Criador chamou um povo de nécios e tardios de coração para crer. Medita aí nesse versículo de Lucas 24 e 25. Ele chama um povo de nécios, tardios de coração para crer. Povo difícil de crer. Povo difícil de acreditar. Medita aí. Lucas 24 e 25, você vai entender quem é esse povo que o Senhor Yahushua chama de nécios, tardios de coração para crer. Povo difícil de crer, né? Depois vamos lá, João 1,12. Aquele que crê no seu nome, deu-lhe o poder de ser filhos de Deus. Estão vendo? Então tudo é através do crer. O incrédulo não vai ter parte com o Criador. Mas aqueles que crê, sim, terá parte com o Criador. Então este vídeo é para incentivar as pessoas a crerem, a acreditar nesses últimos dias. Aquele que crê no seu nome, deu-lhe o poder de ser filhos de Deus. Porque o seu nome é o nome de Deus. João 5,43, ele disse: Pai, eu vim no seu nome, e os homens da terra não recebeu. Se outro vier em seu próprio nome, esses eles vão crer, esses eles vão receber. Então ele veio no nome de Deus, de acordo com aquela passagem que colocaram ramos para ele passar ali com o seu jumentinho, né? O que a cidade de Jerusalém disse naquele dia? É bendito aquele que vem no nome do Adonai. É bendito aquele que vem no nome de Deus. É bendito aquele que vem no nome do Criador. Entendeu? Então é esse nome que não pode ser tratado com desprezo. É esse nome que nós temos que crer nos últimos dias. Tirar a dualidade, tirar a trindade, tirar os costumes gregos, romanos da nossa vida e crer certo para ser salvo nos últimos dias. Depois João 3,15. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Estão ouvindo? Por isso foi a preocupação desse Shabat de trazer esta mensagem, de crer nele para ter a vida eterna. Porque o Criador tem promessa com as pessoas da terra.
mas as pessoas são livres para escolher, de acordo com o versículo de Deuteronômio 11:26 que nós lemos. Colocarei na vossa frente a bênção e a maldição. Então, nós temos direito de escolher aquilo que serve para a nossa vida nos últimos dias. E o que serve para a nossa vida é bênção do Criador. É bênção do Criador para a nossa vida. A maldição não. A maldição que caia por terra. A maldição que venha a ser excluída da nossa vida. Mas nós cremos que o Deus que nós buscamos é um Deus que abre porta aonde não tem porta. É assim que nós temos que crer nos últimos dias. Não tem porta aqui, mas amanhã eu vou voltar, vai ter, porque o meu Deus vai abrir uma porta aqui. Então essa é a fé. Isso é o crer nos últimos dias. Depois, João 5,44. Como vocês podem crer se vocês recebem honra uns dos outros aí na terra? Medita nesse versículo de João 5,44. O Senhor Yehoshua falando para um povo. Como que vocês podem crerem se vocês recebem honra uns dos outros aí na terra? Vocês recebem honra de homem. Não é assim que as igrejas gregas ensinam? Não é assim que a igreja de Roma ensinou o povo? Receber honra de homens da terra? Não. Esses não. Esses não podem crer. Não pode crer, porque recebe honra de homem da terra. João 5,44, medite mais. Eu falo o versículo e dou o parecer para vocês estudar. Porque vocês têm que estudar. Entendeu? Eu estudo essa semana, não sabia quem veio primeiro, se foi o profeta Elias ou o profeta Jeremias. Entendeu? Quem que veio primeiro? Ninguém no estudo soube responder essa semana. Quem que veio primeiro? O profeta Elias ou o profeta Jeremias? Porque o profeta Elias disse: mataram todos os teus profetas, Senhor. Entendeu? É por isso que nós temos que estudar. Entendeu? E depois de Elias ainda continuaram matando profetas ainda do Senhor. Né? E Jeremias veio depois. Então tudo isso é estudo, tudo isso nós temos que saber. Se alguém perguntar para vocês hoje, quem que veio primeiro? Profeta Elias ou profeta Jeremias? O que você irá responder para ele? Então é por isso que nós temos que estudar, buscar as coisas de Deus e crer nas coisas de Deus. João 7,5. Nem os seus irmãos creram nele. E agora? João 7, versículo 5. Medita aí na sua Bíblia. Nem os seus irmãos creram nele. Mas você tem possibilidade de crer. Você tem possibilidade de acreditar. Você tem possibilidade de se libertar dos costumes religiosos do mundo e crer para a sua salvação. João 7,31. Muitos entre a multidão creram nele. Estão ouvindo? Então você não é diferente. Aqui, ó, João 7,31. Medita aí na sua palavra. Muitos do meio da multidão creram nele. Você entendeu? Então tem que crer, tem que acreditar. Depois João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras. Né? Então não é as igrejas. Não é a tradição religiosa. Você tem uma tradição maligna de servir uma dualidade, de servir uma trindade, de servir homens da terra. Deixa isso por amor ao Criador. Para ser salvo.
Aqui se prega a salvação. Aqui se prega a salvação. Aqui se prega a salvação. Essa pregação aqui é para você ser liberto das coisas malignas que as igrejas ensinam na terra. Depois, João 8:24. Se não creres, morrereis em vossos pecados. Estão vendo? Então é isso que está sendo pregado aqui. Se você sustenta uma tradição maligna na sua vida, você vai ser salvo? Não, você não vai ser salvo. Você vai para o juízo. Você vai para o juízo. Entendeu? Aqui nós estamos pregando uma salvação para aquele que crê. Como diz as Escrituras. Quem crê e for batizado será salvo. Mas crê no quê? Isso tem que ser o estudo. Isso tem que ser o estudo de todas as pessoas da terra. Crê no quê? Crê na igreja da Santa Inquisição? Crê nos testemunhos de Jeová? Crê na igreja do bispo Arius? Crê na comunidade de Elefantina? Não. É crer no Criador. É crer no seu nome. Como disse o profeta Joel, acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Então você vê que as coisas do mundo tem muitas coisas erradas para atrapalhar a crença, o crer no verdadeiro evangelho e no verdadeiro Deus nos últimos dias. Depois João 7,48 diz que algum dos chefes dos fariseus creu nele. E agora? Né? Os fariseus é inimigo. Não são. Porque alguns dos chefes dos fariseus creram nele. Medita aí na sua Bíblia. João 7:48. Entendeu? Vou citar mais um versículo para o vídeo não ficar muito grande. Às vezes o vídeo grande atrapalha as pessoas que têm outros afazeres, outros compromissos. Mas que o seu maior compromisso seja a palavra de Deus na sua vida nesses últimos dias. É você crer, é você acreditar, como diz a Escritura, entendeu? Não como disse o sistema. Nós já fizemos outro vídeo. O sistema é inimigo do povo. O sistema, ele se incomoda com a verdade. Vamos ler mais João 11:25, mas tem em Romanos, tem em Apocalipse, tem em... se for ler aqui, é um vídeo de 3 horas, entendeu? Mas busca a palavra crer e você mesmo tem capacidade de fazer esse estudo aí, que tudo é através do crer, tudo é através do acreditar. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Entendeu? Às vezes você está morto no pecado, na trindade, na dualidade, nas igrejas mundanas do mundo que prega idolatria, entendeu? Mas se você crer nele, no seu nome lá de Israel, você vai ter vida, entendeu? E o que é ter vida? Você vai começar a ouvir a palavra dele, ele vai começar a falar com você, entendeu? Apesar que o começo é muito difícil, entendeu? Tanto na vida física como na vida espiritual. Você vai começar numa firma, ninguém acredita em você, entendeu? Você vai começar numa fé verdadeira, né? Irmão Nilson, eu conheci o nome sagrado lá de Israel, quero deixar as igrejas, eu quero começar. Ninguém vai acreditar em você. O começo é muito difícil. O começo é muito difícil. Guarda esta palavra. Ninguém acredita naquele que está começando. Você que é antigo na fé, você deve lembrar,
o primeiro dia que você ouviu falar do nome sagrado. Eu quero o Senhor Yehoshua na minha vida. Me faça digno, Senhor Yehoshua, de ter o Senhor na minha vida. Alguém acreditou em você? Mas fica com a palavra do profeta Isaías 53. Quem creu, Senhor, em nossa pregação? Quem? Então essa é as palavras dos últimos dias. Palavras de salvação. Aquele que crê. Como disse o profeta Joel, acontecerá nos últimos dias. Que aquele que crê, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Então, fique com essas palavras. Cresçam na graça. Cresça no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra. E o teu nome de Israel. Cuidado para não ser enganado com nomes de deuses estranhos. No nome do Senhor Yehoshua. Amém.